Olá, olá, Shalom, a paz do Senhor Yeshua, do Senhor Jesus. Mais uma vez, estou aqui, Pastor Rui Nascimento, voltando neste vídeo, dando sequência a esse estudo de Gálatas. Vamos para o vídeo número 7 e hoje nós vamos iniciar, dar continuidade no versículo 22 do capítulo 5. E antes de entrarmos nesse estudo, eu gostaria de fazer um pequeno comentário que está sempre presente no meu coração, na minha mente. Eu vou em muitos lugares, irmãos, eu vejo muitas congregações, participo de várias coisas, sem ser na nossa congregação, e digo sinceramente que uma das coisas que mais me entristece, que eu vejo nas comunidades cristãs, na sua esmagadora maioria, é terem líderes que não sabem o que estão falando, que aprenderam uma teologia lá num semináriozinho não sei aonde, aprenderam não sei com quem, e sabem algumas coisas da Bíblia, mas depois quando você vai querer se aprofundar com eles, não dá. E isso me faz pensar, puxa vida, as pessoas, que se cumpre a palavra, não é? Que eu falo várias vezes, você já ouviu, quando um cego guia outro cego, que é o que Jesus falou, que é o que está escrito em Provérbios, os dois caem num buraco. E isso me entristece. Me entristece porque se banalizou o Evangelho a tal ponto. Hoje, Evangelho é algo muito banal, muito corriqueiro, não é? Tanto se abre uma igreja como se abre um barzinho, é mais ou menos a mesma coisa. O cara que abre o barzinho não precisa de estar qualificado, põe lá umas latas de cerveja e umas cachaças e umas águas e uns sucos e uns guaranás, e a formação dele é aquela e não precisa pode ser um pedreiro, pode ser um carpinteiro, pode ser um desempregado, qualquer um pode abrir um barzinho. E as igrejas está igual. Qualquer um pode abrir uma igreja, e até deveria ser assim, qualquer um. Ungido pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que eu vejo é que as pessoas abrem as igrejas que muitas vezes era melhor estarem fechadas. Porque estão induzindo a erro aqueles que estão lá. No entanto, tem algo que me anima e que me alegra, é que o Senhor Deus disse que as ovelhas dele não se perderão. Então, ele mesmo vai resgatá-las, uma por uma. Não é uma multidão. Às vezes tem igrejas, todas as igrejas são abertas com boas intenções. Acredito eu. Provavelmente tenha meia dúzia delas que abriram com a intenção de ganhar dinheiro, de ganhar a vida. Pode ser que tenha, não sei. Quem sou eu para julgar isso? Mas a maioria delas se tornou isso. As que ainda não se tornaram não sabem o que estão fazendo, porque a grande maioria das lideranças não está embasada nas Escrituras. Bebeu de águas muito turvas, se é que bebeu em algum lugar. E eu fico assim arrepiado quando eu vejo aqueles ternos pretos, aquelas gravatas vermelhas e aquele bater de pé lá no altar e o fogo vai descer. Eu fico meio assustado com tudo isso. As intenções são quase sempre as melhores. E eu estava dizendo, o que me alegra mesmo é que eu sei que mesmo nesses meios tem uma ou outra ovelhas perdidas da casa de Israel que verdadeiramente estão querendo algo com Deus. E esse Deus acaba por resgatá-los, tirá-los desses meios e levá-los para onde Ele sabe que eles não vão se perder. Porque o Senhor não é homem para que minta. Ele diz em todos os profetas
menores e maiores. Mas, sobretudo em Jeremias, Ezequiel, ele diz que ele não perderá nenhuma. Ele irá buscá-los um por um. Ele mesmo as resgatará, como ele fez comigo. Eu estava lá no meio. Eu andei lá no meio das religiões. Eu andei lá no meio das igrejas dos homens. Eu andei lá no meio das sinagogas. Eu andei lá no meio desse povo bem intencionado. Mas não era aquilo que Deus queria. E Deus foi me tirar. Deus foi me buscar. Deus me levou para o deserto. 10 anos no deserto. Me tratando. Para que hoje eu esteja apto, preparado por Ele. Não por seminários teológicos. Não por livros de teólogos que eu tenha lido. Não por livros de pastores com quem eu aprendi. Não com mensagens bíblicas de onde eu tenha tirado alguma coisa, mas pela unção e o poder do Espírito Santo de Deus e pela revelação das Escrituras. É aí que eu estou embasado. Por isso, eu estou certo que ninguém de vocês vai me encontrar em oposição às Escrituras. Você até pode achar que algumas coisas que eu falo sobre o Novo Testamento e que estão no Novo Testamento possam te confundir e pensar que eu estou blasfemando. E se você é um dos que está pensando isso, você é um dos que não conhece nada do Antigo Testamento. Porque tudo o que eu falo tem base no Antigo Testamento, tudo. E o mais engraçado e interessante é que tudo o que Jesus falou saiu do Antigo Testamento, tudo. Ele não falou nada que não estivesse lá. E porque ele falava o que estava lá, os judeus não o entendiam. Porque os judeus não conheciam a palavra, embora ela estivesse com eles, embora ela tenha sido confiada a eles, como Paulo fala em Romanos. Eles tenham sido os fiéis depositários das Escrituras e da palavra de Deus, eles não a conheciam. Eles não a praticavam. Eles andavam dentro das doutrinas dos antigos. Eles andavam dentro das religiões. Eles andavam dentro das tradições. Vejam, eles questionavam Jesus em cima das tradições dos antigos, não em cima da palavra de Deus. Você abrir lá, por exemplo, uma das passagens, Marcos, capítulo 7, quando eles estavam comendo, os seus discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, Jesus foi questionado. Por que os teus discípulos não andam segundo as tradições dos antigos? Por que não andam segundo as nossas tradições? E Jesus responde para eles: por que vocês não andam segundo os mandamentos de Deus? Andais em tradições, mas jeitosamente rejeitais os mandamentos de Deus. E hoje as igrejas estão iguais. Tradições e tradições. Mas os mandamentos de Deus, que é bom, nada. Ah, pastor, mas o mandamento de Deus agora é o próprio Paulo que fala isso. Ser circunciso ou incircunciso, nada é, diz Paulo em Coríntios, 1 Coríntios. Mas sim, o guardar os mandamentos de Deus. Isso aí nunca te ensinaram, nunca pregaram isso para você em igreja nenhuma. Garanto que você nem sabia que isso está lá escrito. Então, essa apostasia das igrejas, das lideranças, a apostasia da palavra de Deus, a apostasia, essa queda, está se cumprindo a palavra de Paulo. No final dos tempos, muitos apostatarão, cairão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demónios, de homens corrompidos, de homens corruptos na sua mente, no seu espírito, no seu coração, que pregam aquilo que lhes interessa. As pessoas vão se rodear de mestres segundo os seus desejos,
as suas vontades, as suas cobiças, mas não segundo a vontade de Deus. Queridos, nunca na história da igreja isso aconteceu tanto quanto hoje. Nunca. Os líderes com quem eu falo, e são muitos, sinceramente, diante do Senhor, dá dó. Dá dó. Mas alguns botam uma banca, uma pompa, que olha, falam com um negócio, uma convicção. Fazem programas maravilhosos, pregam para igrejas muito grandes, vão até no Senado, na Assembleia dos Deputados, na casa de não sei de quem, recebidos pelos presidentes, e são aqueles. Agora vai lá para as Escrituras com eles e é uma tristeza que eu vou te falar. Eles conseguem descobrir no Novo Testamento um negocinho que Jesus falou sobre dízimo. Onde Jesus falou, olha, deverias fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, deverias, sim, dar o dízimo, mas também deverias guardar os mandamentos. E vocês dão o dízimo, se preocupam com as coisas pequeninas, mas as grandes vocês esquecem. Foi o suficiente para justificar o dízimo. Mas, por exemplo, a guarda do sábado, que consta em tanto lugar do Novo Testamento, nunca olharam para ele, olham para ele com desprezo, porque aquilo não é algo de Deus. E olha que está muito claro em vários lugares, mas onde está mais claro é em Lucas 23, 54. E no sábado descansaram conforme o mandamento. Ninguém viu isso. Aliás, teve alguém que viu isso e fez disso uma seita horrorosa e satânica, que é os Adventistas do Sétimo Dia. Uma seita. Não tem nada a ver com Deus. É um negócio internacional de comida e outras coisas. Mas também não tem nada a ver com o assunto. Deus resgata aqueles que Ele tiver que resgatar. Os que são dele, mas eu tenho que expor o que eu conheço. Que eu sei. E eu não estou falando porque eu acho, eu penso. Não, eu fui lá. Eu vi. Eu participei. Eu assisti. Eu tenho amigos que frequentam, outros que frequentaram, graças a Deus saíram, se converteram a Deus. Porque aqueles lá estão convertidos a uma mulher, uma bruxa. São todos discípulos de Ellen White. Não tem nada a ver com Jesus. Ninguém é discípulo de Jesus ali dentro. Ninguém. Tudo discípulo de Ellen White. E esse é o grande problema das seitas. Tem os gurus deles que lhes fazem uma lavagem cerebral. Veja, em todos os lugares onde tiver cartilha, pode saber, seita. Igual à Igreja Católica. A cartilha deles, o catecismo. Mas não tem a Bíblia. Todo lugar onde derem uma cartilha com algumas normas, uns negócios para seguir isto, seguir aquilo, pode saber, cai fora. Satanás está te dominando. Quando um líder envia para toda a igreja, a pregação hoje é sobre isto, acabou, pode sair, está fora. Pode sair. Já está tudo dominado por Satanás. Então eu não estou falando de cor, estou falando em achismo, estou falando de Bíblia, estou falando de Deus, estou falando de planos de Deus para a sua vida. Esse é um comentáriozinho que eu queria fazer, gostaria muito de fazer, e está feito. Eu até gostaria de fazer um vídeo só com isso, para que ele fosse talvez mais abrangente, mas veio agora isso para mim e eu tive necessidade de falar isso. Aqui nós vamos então entrar no capítulo 5, versículo 22 de Efésios, para dar sequência a esse estudo. Deixa-me eu ver aqui as horas para ver se eu já não gastei muito tempo. Já gastei 15 minutos, restam-me uns 10 a 15 também aqui, então eu vou fazer
um vídeo com este estudo. Vou terminar aqui, sim. Versículo 22. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo, de maneira que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Ah, maridão, você gostou. Dessa aqui o maridão gostou. Viu aí? Se sujeita, mulher. Eu sou cabeça aqui, quem manda sou eu. A grande cristão. Os cristãos é essa. Mas os crentes no Senhor Yeshua não. Porque os crentes no Senhor Yeshua sabem que os versículos seguintes também existem. E o versículo seguinte dizem que vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para a santificar e purificar. Sabe? E depois Paulo continua para purificar e santificar, lavando-a e purificando-a com água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem nada semelhante, mas santa e irrepreensível. Meu querido, está difícil encontrarmos isso por aí. Pessoas sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem sujeira, completamente lavados pela palavra, não por doutrinas, teologias e teorias, mas pela palavra de Deus. Purificadas e santificadas para se apresentarem ao Senhor Yeshua, ao Senhor Jesus, como noiva irrepreensível. Mas não está falando da esposa, não. Está falando da esposa sim, mas a do Cordeiro, de Jesus. Mas também está falando da esposa em relação ao marido e do marido em relação à esposa. Na verdade, Paulo aproveitou, como se costuma dizer, deu um tiro e matou 2 coelhos. Ele está dizendo como é que as esposas têm que agir e como é que o marido tem que agir, dando o exemplo de Cristo com a igreja. Cristo morreu pela igreja, o marido morre pela esposa. Para santificá-la, para purificá-la. Porque é o marido que tem que purificar e santificar a esposa. E, pastor, isso é machista. Não, isso é Paulo que está falando. Não sou eu, não. Sou eu que estou falando isso. Ele está dizendo que a esposa tem que ser submissa ao marido. Tem um cabeça em casa, não tem 2. Estamos em acordo? Estamos. Não estamos? Prevalece o que eu falo. Então você quer me dominar? Não, eu sou o cabeça. E eu sou responsável pelas tragédias que acontecerem na minha casa e pelas bênçãos que acontecem também. Eu chamo a mim a responsabilidade de liderar a minha casa em Cristo, no Messias, Yeshua, na palavra de Deus. Eu sou responsável pela minha casa. Deus vai me pedir contas a mim, não à minha esposa. Esposa, como é que você liderou o seu marido? E não, ele vai perguntar a mim como é que eu eduquei os meus filhos e como é que eu amei a minha esposa. Na verdade, toda a esposa que tenha um homem temente a Deus, ama se submeter a ele, porque ela sabe que ele não vai fazer nada, rigorosamente nada, que prejudique o seu relacionamento, que prejudique a sua esposa, que prejudique os seus filhos, que prejudique a igreja, que prejudique o próximo. De bom grado, toda a mulher inteligente deveria se submeter a um homem santo e um homem de Deus. Mas o homem de Deus não é aquele que diz que é de Deus, é aquele que prova que é de Deus. Eu não falo para a minha esposa, eu te amo, meu amor, vou lá dar beijinhos. Eu não preciso disso. As minhas atitudes diárias provam a ela que eu a amo. Ela é testemunha disso, ela mesma fala isso. Não preciso de ir lá, claro. Mas então vocês não têm relacionamento afetivo, não têm um carinho? Claro que tem. Beijo, abraço, amo a minha esposa. Mas antes disso eu sou temente ao Senhor. Antes disso, as minhas atitudes têm que provar para a minha esposa que eu verdadeiramente estou a ponto, disposto a fazer por ela o que Jesus fez pela igreja, morrer por ela. Isso é o que Paulo manda. Então se Paulo mandou, eu também vou fazer. Não é porque Paulo mandou, é porque essa consciência já está gravada em mim. Já não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Você, todo crente, deveria fazer isso. Porque é o que Paulo está falando. Dar a vida pela sua esposa. E a esposa, quando ela vê que o marido efetivamente
tem o poder de Deus, tranquilamente ela se submete. Tranquilamente ela se coloca na posição de ajudadora idônea. Por quê? Porque a esposa sabe muito bem que Deus está ali. Deus fala com ela. Deus toca ela. Deus mostra a ela quem é o seu marido. Então, o marido purifica a esposa. O marido santifica a esposa com obras que Deus preparou para os santos. Não com palavras apenas. Também precisa de palavras, mas precisa de obras. Então, no versículo 28, Paulo continua e diz: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Pelo contrário, a alimenta e a sustenta, como também o Senhor faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Você vai fazer mal a você, vai esburrar você, vai espancar você. Muitos até fazem isso porque são ignorantes demais. Mas se andarem segundo o Messias, impossível. E Paulo então traz a revelação final. Grande é este mistério. É um mistério muito grande, a esposa se submeter, o marido amar e morrer pela esposa. Isso é um mistério muito grande. Mas eu me refiro, diz Paulo, a Cristo e à igreja. Eu não estou me referindo a você, marido, não estou me referindo a você, esposa. Eu estou dizendo para você que, assim como o Messias fez, façam vocês também. Que isso vai ser certinho, vai ser com certeza absoluta, maravilhoso na vossa vida. Estou dando o exemplo de Cristo para que a vossa vida flua dentro dos preceitos de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus tem para vocês. Isso é um grande mistério. Mas eu não estou falando de vocês. Estou falando de mulher e homem, não. Porque eu já sei que mulher e homem falham demais. Eu estou dando o exemplo de Cristo para você saber que não há falha, não pode haver falhas. Tem que haver um esforço para a plenitude da perfeição. Ah, pastor, mas ninguém é perfeito. Então, discute com Jesus, porque ele falou que nós temos que ser perfeitos como o Pai é perfeito. Lá em Mateus 5:48. Sede vós, pois, perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Agora você está me dizendo que não pode ser perfeito, então alguém está errado. Ou é Jesus ou é você. Eu acredito que é você. Não sei. Sensação que eu tenho. Versículo 33, Paulo termina dizendo assim: assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeita o seu marido. Você vê que Paulo não chama a mulher para amar o marido. Chama o marido para amar a mulher e a mulher respeitar o marido. Ah, pastor, onde é que está a diferença? A diferença é a seguinte: aquele que ama dá a vida pelo outro. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Como é que ele nos amou? Deu a vida por nós, morreu por nós. Por quem? Pela congregação, pela comunidade, pela igreja, que é a sua noiva, que será um dia a sua esposa, aqueles que chegarem lá. Mandamento maior, o amor, atribuído ao homem para com a esposa. Não está em lugar nenhum da Bíblia para a esposa amar o seu marido. Está para respeitar. Respeito é o seguinte: olhar, analisar e ver. E dizer, verdadeiramente, merece o meu respeito. O amor é olhar e dizer, eu sei que ela é a parte mais fraca. Eu preciso morrer por ela para santificá-la. Ah, pastor, não há um machismo aí. Parte mais fraca. Onde é que isso está escrito na Bíblia? Aonde? Lê a Bíblia toda que você vai encontrar 3 vezes. 3 vezes. Mulher é a parte mais fraca. A última, onde isso aparece, é lá em Pedro. Pedro diz para darmos honra à mulher como a parte mais fraca. E por isso nós precisamos de honrá-la, levantá-la, ajudá-la a caminhar, a santificar, a purificar, para que os dois possam entrar. E se eu não honrar a minha esposa como parte mais fraca, as minhas orações nem vão chegar no Senhor. Então tenho que honrar
à pessoa que está do meu lado e que eu sei que é mais fraca. E a serpente também sabe que ela é mais fraca, porque ela não foi falar com Adão. Ela foi falar com Eva. A serpente sabe quem é mais fraca. Deus também sabe. Muito bem. Terminamos esse estudo do capítulo 5. Próximo vídeo será o capítulo 6. Espero que você se deleite. Espero que você goste. E espero que você compartilhe ao máximo esses vídeos. Envia para todo lugar, para a China, para o Japão. Se eles não souberem falar português, não tem problema, vão aprender, que nós também temos que aprender as línguas deles, então eles têm que aprender a nossa também. Mande para onde você quiser e eles se virem. Quem sabe vai dar certo. A gente nunca sabe. É uma brincadeirinha, mas de repente a gente não sabe. Então, nós vemos que o Espírito Santo, no dia em que ele desceu lá em Jerusalém, todos os judeus começaram a falar as línguas dos outros que estavam lá. Uns em grego, outros em hebraico. Hebraico eles já falavam. Eles começaram a falar as línguas da Capadócia, da Abissínia, todos os que vinham da Etiópia, não sei o quê. Os de Jerusalém começaram a falar as línguas dos outros, porque veio sobre eles o espírito das línguas dos outros, e eles falavam todas as línguas dos outros. Não, mas estão falando a nossa língua como? Esse povo é daqui. Se você mandar o vídeo para a China, e Deus der o espírito português para aqueles chineses, eles começarem a entender e falar português. Ah, pastor, você está brincando? Então não. Falando sério. Compartilhe ao máximo. Shalom. Que o Senhor nos abençoe.